É muito bom estar aqui. Nós estamos trabalhando aí 4 sessões, né, de textos correlacionados a textos extraídos de palavras ocultas. A ideia não é só extrair textos, né, mas sim os temas que são trabalhados em palavras ocultas, alguns dos temas universais. Só para lembrar, né, palavras ocultas como sendo a quinta essência que Baha'u'lláh fala, de tudo que foi revelado aos profetas do passado. Ele contém as joias, os tesouros de conhecimento de todas as religiões anteriores. E não é de estranhar, obviamente, que ele abranja os mais universais dos temas. Nós começamos trabalhando com a origem do homem, e foi quando a gente trouxe alguns textos também bíblicos, mais especificamente o Gênesis, né, da origem do homem conforme o Gênesis, estabeleceu um paralelo dentro de palavras ocultas e, obviamente, de maneira mais ampla dentro dos ensinamentos barrais. Porque se, por um lado, palavras ocultas é o resumo, a quinta essência de tudo que foi revelado em todas as religiões do passado, inclusive da fé Bahá'í, né, é isso que a gente tem que lembrar, ela traz consigo também o germen do que seria a nova revelação. Por incrível que pareça, ali Baha'u'lláh trata de temas desde a unidade, que é o princípio básico da fé, de uma maneira obviamente latente, vamos dizer assim, né? Como uma semente que germinaria e que seria ampliada, explicada por Abdu'l-Bahá, pelo guardião, né? E hoje o mundo Bahá'í caminha sob a guia da Casa Universal de Justiça, mas toda a semente está ali em palavras ocultas. Isso que é muito interessante. Então, hoje o objetivo é trazer alguns temas e falar alguma coisa sobre o que normalmente se chama de vida após a morte. Eu vou começar a compartilhar, mas que nós preferimos chamar realidade da alma, porque trata disso. Então, o título de hoje, como o título dos 4 estão relacionados com palavras ocultas, hoje a ideia é tratar da realidade da alma e continuidade da vida. Abdu'l-Bahá trata, né, a existência de 4 tipos de espíritos que passam por esse mundo, podemos dizer assim, que é o mineral, vegetal, animal e humano. Eu vou deixar de ler, mas Abdu'l-Bahá trata esses 4 espíritos. Nós não devemos imaginar assim uma sombra voando ao redor da realidade física, né? E isso chamar de espírito, não é isso. Abdu'l-Bahá trata esses espíritos como poderes. Então, ao falar do reino mineral, Abdu'l-Bahá fala que esse reino possui um poder que é o poder da agregação, da adesão, né, da atração entre os átomos, moléculas que formam esse mundo mineral. Então, esse espírito é o poder da atração, podemos chamar assim. Abdu'l-Bahá explica, então, o espírito vegetal, além de ter o poder da atração, e isso é uma característica, à medida que a gente avança, né, em graus maiores dos reinos da existência, a gente vai perceber que esses reinos possuem os poderes dos reinos anteriores, mais primitivos, e mais algum poder novo. No caso do vegetal, além do poder da adesão, da agregação, ele possui o poder do crescimento, diz Abdu'l-Bahá. O animal possui os 2 tipos de poderes dos reinos anteriores e, além disso, ele tem o poder do movimento. Quando nós falamos do ser humano, ele possui os poderes dos reinos anteriores, só que ele tem um poder a mais, né, que é o poder do descobrimento, o poder racional que não pertence a nenhum outro reino da existência, à exceção
do ser humano. Então, uma característica, né, é que toda a alma do ser humano continua a existir e nós vamos entender por que essa afirmação. Mas eu gostaria agora, então, de começar a leitura. Esse primeiro texto, Palavras Ocultas, que eu chamei de um cinza mais clarinho e o outro um amarelo mais clarinho. Então, por favor, podemos começar a leitura. Tu és meu domínio, e meu domínio não perece. Por que temes perecer? És minha luz, e minha luz jamais se extinguirá. Por que receias a extinção? És minha glória, e minha glória não se esvaece. És minha vestimenta, e minha vestimenta jamais se desgastará. Permanece firme, pois, em teu amor por mim, a fim de que me possas encontrar no reino da glória. Toda a criação física é perecível. Os corpos materiais são compostos de átomos. Quando esses átomos começam a separar-se, a decomposição se estabelece, então vem o que chamamos morte. Essa composição de átomos que constitui o corpo ou o elemento mortal de qualquer ser criado é temporária. Quando a força de atração que mantém unidos esses átomos é retirada, o corpo como tal deixa de existir. Com a alma é diferente. A alma não é uma combinação de elementos, não é composta de muitos átomos, é de uma substância indivisível e é, pois, eterna. Está inteiramente fora da ordem de criação física. É imortal. Abdul-Bahá. Interessante esses comentários, né, de Abdul-Bahá. Primeiro, de Palavras Ocultas, Bahá'u'lláh afirmando categoricamente, né, por que temes perecer? Pois meu domínio não perece. O ser humano, a partir do momento que ele surge nesse mundo, a alma dele, que é associada a esse surgimento, não perece. E Abdul-Bahá faz uma afirmação interessante ao final do comentário do que a Leia leu, que fala que a alma humana está inteiramente fora da ordem da criação física, é imortal. Claro que nós sabemos que para o ser humano viver aqui nesse mundo, ele necessita de corpo e alma, mas é uma coisa só, é um único ser humano. Só que cada parte desse ser humano tem uma realidade e habita uma condição ontológica diferente. O argumento que Abdul-Bahá usa, nós vamos ler aqui agora, né, é muito interessante. Ele usa um argumento que os filósofos gregos utilizavam para demonstrar por que a alma, também por meios racionais, não pode ser atribuída a ela a deterioração, porque ela não faz parte da vida como nós conhecemos aqui, que é um monte de uniões, né, de agregações dessas forças que mantêm a coesão entre as coisas para dar vida a esses reinos existentes. O espírito humano não é parte da natureza. O homem tem os poderes da vontade e da compreensão, mas a natureza não os possui. A natureza é circunscrita, o homem livre. A natureza falta compreensão, o homem compreende. A natureza é inconsciente dos acontecimentos passados, enquanto que o homem os conhece. Nem pode ela prever o futuro, mas o homem, com seu poder de discernimento, vê o que há de vir. A natureza não tem consciência de si própria, ao passo que o homem tudo percebe. Fosse alguém supor ser o homem
apenas uma parte do mundo da natureza, sendo ele dotado dessas perfeições, que nada mais seriam que manifestações do mundo natural, vindo a ser a natureza ser considerada a origem de tais perfeições, e não delas privada, a essa pessoa daríamos a seguinte resposta: a parte depende do todo e não pode possuir perfeições das quais o todo carece. Abdul Baha. Vocês vão notar que eu coloquei ali espírito humano como alma. Tá? E a gente, em seguida, vai ver algum slide em que Abdu'l-Bahá explica isso. Porque nós precisamos fazer uma diferenciação do que é espírito humano do que é espírito de fé. Espírito humano e alma são semelhantes, né? São dois termos para designar a mesma coisa. Naquela ideia de que Abdu'l-Bahá dizia que os reinos que nós vimos, mineral, vegetal, animal, são como espíritos, né? Ele usa também o termo espírito humano para diferenciar dos demais. E aqui ele faz uma afirmação muito interessante. Uma das coisas que mostra que o ser humano não é parte da natureza é porque todas as coisas na natureza, né, a elas falta compreensão. O homem tem essa capacidade da compreensão. Ele afirma a natureza é inconsciente de acontecimentos passados. O ser humano consegue descobrir, através do poder do raciocínio, da dedução, coisas que ocorreram no passado. E o homem pode até antever algumas coisas que podem ocorrer através desse poder. A natureza não tem consciência de si própria. Abdu'l-Bahá, em outros lugares, ele fala que o Sol, por exemplo, com todo o seu poder, né, sua majestade, sua grandeza e que dá vida a outras coisas, a todas as coisas aqui nesse planeta, ele não pode fugir, por mais poderoso que ele seja aparentemente, não pode fugir um fio de cabelo da natureza. Ele segue suas órbitas, ele gira ao redor do buraco negro que tem no centro dessa galáxia, né? Ele gira em torno do centro da galáxia. Enfim, ele tem um relacionamento com outras coisas que também fazem parte do reino mineral, mais especificamente, mas não pode fugir através disso, porque ele não tem vontade própria, não tem consciência. Tá? Então, ele simplesmente tem que seguir a lei da natureza. E aqui, Abdu'l-Bahá, na parte de baixo, ele usa um argumento que era usado, como eu disse, pelos filósofos gregos, que ele fala o seguinte: se alguém disser que o ser humano é mais um componente da natureza, ou seja, mais uma parte, né, e tudo que o ser humano tem nada mais é do que manifestações do mundo natural, Abdu'l-Bahá diz que daria a seguinte resposta: a parte depende do todo e não pode possuir perfeições das quais o todo carece. Então, por exemplo, se nós tomarmos uma gota do mar, uma gota do mar salgada, obviamente, porque ela é do mar, né? Todas as perfeições que nós vamos notar na gota, se ela faz parte do mar, significa que o mar como um todo tem essas mesmas propriedades, essas mesmas características. Né? Se o mar não tivesse essas características, essa gota não seria do mar. Da mesma forma, o Sol, né? Se nós tomarmos um raio de Sol, que Abdu'l-Bahá usa muito o exemplo, ele pega um raio de Sol, ele fala, esse mesmo raio, ele tem as características que o Sol tem. Ele tem o calor, ele tem a energia radiante, ele tem a capacidade de iluminar, né, a capacidade de afetar células fotovoltaicas, gerar energia elétrica. Então, todas essas propriedades que o raio tem, como o raio é parte inerente do Sol, eles são como um todo, significa que se o raio tem, o Sol também tem, porque a parte, né, tem as mesmas propriedades do todo.
O Sol tem, na verdade, o contrário. O Sol tem muitas outras propriedades e qualidades que o raio em si não possui. Né? Então, a conclusão lógica que Abdu'l-Bahá nos leva a dizer se o ser humano tem essa capacidade de compreensão que todas as outras coisas da natureza não têm, se o homem tem essa capacidade, essa vontade própria, esse livre-arbítrio, que as outras coisas da natureza não têm, né? Então essa capacidade no homem, e aqui, não, obviamente, Abdu'l-Bahá não está se referindo ao corpo do homem, né? Mas ele está falando do espírito humano, da alma. Então, a alma humana não pertence à natureza. Ela é outra realidade. Diferenciação entre alma, espírito humano e espírito de fé. 4. Ó filho do homem, amei tua criação e por isso te criei. Ama-me, pois, para que eu possa mencionar teu nome e te inundar a alma com o espírito da vida. Palavra oculta do árabe. Então, Bahá'u'lláh está dizendo que pelo ato de amor, né, de Deus para conosco, ele nos criou. Essa alma, então, ela passa a existir. Com um simbolismo aqui do próprio barro, apesar de estar falando alma, nós podemos pensar na imagem de Adão, que a gente viu lá atrás, né? e que Adão recebeu a verdadeira vida quando simbolicamente Deus soprou sobre suas narinas, né, o espírito da vida. Aí ele passou a ter vida. E é esse espírito da vida que Abdu'l-Bahá explica como espírito da fé, tá? Diferenciando de alma. A alma, ela é associada, ela é imediatamente, surge paralelamente com o corpo humano, mas não necessariamente não surge o espírito da fé. Tanto é que numa outra definição que vai estar em amarelo, antes que a Leia leia, né, eu vou fazer essa observação, Abdu'l-Bahá, às vezes, ele começa falando dos espíritos no mundo existente, como começando com o mineral. Às vezes, ele começa com o vegetal. Então, aqui, quando ele começa explicando o 4º grau do espírito é o celestial, porque nessa condição, ele começou citando primeiro o vegetal, primeiro o vegetal, depois o animal, depois o espírito humano, que eu vou insistir, é a mesma coisa que alma. Não estou falando que espírito é a mesma coisa que alma. Às vezes, o espírito está sendo usado como diminutivo, vamos dizer assim, do espírito humano, quer dizer alma. Mas espírito pode se referir também a espírito de fé. Então, o 4º espírito é aquele que surge. Nós podemos imaginar que esses balões murchos, como se fosse a alma do homem, né? Aqui é o sopro divino intermediário, e daí esses balões vão se inflar, como diz Bahá'u'lláh em palavras ocultas, inunda a alma com o espírito da vida. E aqui Abdu'l-Bahá explica, então, o que é esse surgimento da espírito da fé. Leia, por favor. Pois não. O 4º grau do espírito é o celestial, é o espírito da fé, é uma dádiva de Deus, provém do sopro do Espírito Santo e, pelo poder divino, se torna a causa da vida eterna. É o poder que faz do homem terreno um ser celestial e do homem imperfeito um perfeito. Torna o impuro puro, o silencioso eloquente, purifica e santifica quem está prisioneiro dos desejos carnais, do ignorante faz um sábio. Abdu'l-Bahá. Veja como Abdu'l-Bahá se refere a esse espírito de fé como a causa da transformação da alma humana, né, ou do espírito humano. Porque ele é uma dádiva de Deus. De novo, usando a imagem do sopro, né? Que assim como ocorreu com Adão, ele transforma, ele dá vida. E ele fala que esse espírito, esse sopro divino,
em cada ser humano é a causa da vida eterna. Aqui nós temos que tomar um cuidado. Ali atrás a gente começou mostrando que a alma não perece, que toda alma, a partir do momento que surge, ela vai existir eternamente. Mas Abdu'l-Bahá fala de uma maneira que a alma, embora ela exista eternamente, não quer dizer que ela exista com a vida do espírito, que passa a existir, na verdade, quando ela é soprada, vamos dizer assim, pelo Espírito da fé, quando ela recebe o sopro do Espírito Santo. Então, aqui é aquele conceito de vida espiritual, né? Aquela mesma que Jesus dizia, por exemplo, deixe que os mortos enterrem os mortos. São vários conceitos muito trabalhados dentro da fé Bahá'í também, mas que quando o homem recebe o espírito da vida, além dele já ter aquela alma garantida que vai existir para a eternidade, ele passa a ter poderes especiais e ele passa a ter um progresso espiritual diferenciado, que é a verdadeira vida. Aqui uma outra imagem que pode ajudar a nossa compreensão disso, né? Uma imagem que eu gosto muito. Eu vou pedir primeiro para a Carol ler essa parte das palavras ocultas e depois nós fazemos de novo essa utilização dessa metáfora aqui. Ó Filho do homem, amei tua criação, por isso te criei. Ama-me para que eu possa mencionar teu nome e te inundar a alma com o espírito da vida. Palavra oculta em árabe. Aqui Bahá'u'lláh está afirmando, né, que a causa da criação é o amor. Amor vai ser um outro tema nosso relacionado a palavras ocultas. É outro tema que, assim como a espiritualidade, a vida após a morte, ou a espiritualidade mesmo nessa vida, é recorrente em todas as palavras ocultas, né? O amor é um tema absolutamente dominante. E aí Bahá'u'lláh diz, né, falando com a voz divina, diz: ama-me para que eu possa mencionar teu nome e te inundar a alma com o espírito da vida. A própria ideia de mencionar nome é uma ideia de dar vida. Se nós lembrarmos, acho que a gente comentou isso na outra apresentação, quando falou da origem do homem, é que uma das coisas no Alcorão está escrito que Deus chamou Adão e falou para ele dar nome a todas as coisas. Na Bíblia também está escrito isso, que a partir daí todas as coisas passaram a ser chamadas com o nome que o manifestante de Deus deu para as coisas. Na verdade, ao mencionar o nome dessas coisas, lembrando que nós estamos falando de um Gênesis, né, de uma origem, não é uma origem física, tá, amigos? É uma origem pré-existente, né, uma origem espiritual, podemos chamar assim. Ao mencionar o nome, significa dar vida, é quase que sinônimo do que Bahá'u'lláh volta a repetir aqui, que é o que a gente já tinha lido lá atrás, inundar a alma com o espírito da vida. É o mesmo texto, mas a ideia é mostrar, né, que a partir desse momento, uma vida nova surge numa vida já existente. Por que eu gosto dessa imagem utilizada aqui? Porque uma árvore é como se fosse uma vida. Ela faz o papel aqui, nessa nossa metáfora, vamos chamar assim, ela faz o papel da alma, essa árvore. Mas essa árvore, essa alma, ela necessita de um agente externo, assim como a planta necessita, para a sua flor, né, de um agente externo para polinizar, né, e fazer com que, pela força, pela união desse agente externo, pelos seus poderes inatos, ela possa desenvolver o fruto. É claro que na natureza pode ser pássaros, pode ser abelha, pode ser mamangava, pode ser borboleta. Todas elas aqui estão representando o sopro do Espírito Santo.
Leia, você pode ler? Posso. As plantas necessitam um polinizador para frutificar. A alma humana necessita das graças do Espírito Santo para gerar o espírito de fé. Desculpa, mas esse não é um texto sagrado, tá? Isso é uma observação. É muito bonito. Aqui também não é, eu vou até eu mesmo ler, mas aqui isso faz parte dos textos de Abdu'l-Bahá, textos de vários, né? O propósito da existência de uma árvore é gerar fruto. Isso é o que todos os manifestantes de Deus falam. Jesus tem aquela imagem forte que ele fala que se uma árvore não gera frutos, ela deve ser lançada ao fogo, né? Assim como o propósito da existência da alma humana é gerar o espírito de fé. Essa é a frutificação da alma humana. Então vamos de novo lembrar, a alma humana não vai perecer quando o corpo morrer, né? Mas se ela adquirir o espírito da fé, a sua vida é a vida eterna, diferenciada, é a vida espiritual, é a vida de grandeza, é a vida de proximidade de Deus. Vamos ver como Abdu'l-Bahá define, e aqui eu vou pedir para a Leia ler, como que Abdu'l-Bahá define uma diferenciação entre alma, mente e espírito. O espírito humano que distingue o homem do animal é a alma racional. Estes dois termos, espírito humano e alma racional, designam a mesma coisa. Tal espírito, ou segundo a terminologia dos filósofos, essa alma racional abrange tudo e, dentro dos limites da capacidade humana, descobre a realidade das coisas, tornando-se conhecedor de suas peculiaridades e de seus efeitos e das qualidades e propriedades dos seres. Os segredos divinos, porém, as realidades celestiais, escapam ao espírito humano, a menos que este seja reforçado pelo espírito da fé. É semelhante a um espelho, que, embora claro, polido e brilhante, ainda precisa de luz. Enquanto não receber um raio do sol, não descobrirá os segredos celestiais. A mente é o poder do espírito humano. O espírito é o foco. A mente é a luz que dele irradia. O espírito humano é a árvore e a mente o fruto. A mente é a perfeição do espírito, é sua qualidade essencial, assim como os raios solares são uma necessidade essencial do sol. Abdu'l-Bahá. Eu acho que esse texto aqui merece algumas considerações. Primeiro, Abdu'l-Bahá está afirmando, como a gente já tinha escrito lá atrás, né, que espírito humano e alma, ou alma racional, são a mesma coisa. Por outro lado, ele distingue o espírito da fé, como a gente já comentou, deu até alguns exemplos, né? Através dessa capacidade racional, a alma, né, o homem descobre a realidade das coisas. Agora, essa alma racional, como a gente disse, se ela não for afetada pelo espírito da fé, ainda assim ela pode fazer grandes coisas nesse mundo, né? Descobrindo realidades, trazendo visões, né, que existem no outro mundo, vamos dizer assim, trazer para cá e realizar grandes coisas. Mas ela não é capaz de descobrir, se ela não for inoculada pelo espírito da fé, ela não descobre os segredos divinos. Ela pode se transformar num grande gênio de matemática, de física, de química, de medicina, o que quer que seja, né? Mas o fato de ter uma alma com poder de raciocínio desenvolvido não significa que vá descobrir os segredos divinos. Então, eu vou repetir a frase como Abdu'l-Bahá usa para que isso fique bem claro.
Os segredos divinos, porém, as realidades celestiais, escapam ao espírito humano, a menos que este seja reforçado pelo espírito da fé. Então, por exemplo, todos esses nossos estudos, né, que nós fazemos e tudo mais, tudo isso demanda o espírito da fé, né, para que nós possamos galgar, ainda que parcialmente, cada um de nós, de acordo com as nossas limitações e tal, galgar alguns segredos divinos, né? E Abdu'l-Bahá fala, então, que aqui o espírito humano, está comparando, é como um espelho. O espelho pode ser claro, polido, brilhante, quer dizer, a alma pode ser tudo isso, mas ela ainda precisa de luz, né? Para refletir, ela precisa de luz. E se ela não receber um raio do sol, quer dizer, o espírito da fé, não descobrirá os segredos celestiais. Então, aqui, isso é muito claro para distinguir o que é simplesmente espírito ou espírito humano e espírito da fé. Aqui embaixo, só um cuidado que eu alerto, que Abdu'l-Bahá fala, a mente é o poder do espírito humano. Agora ele está explicando o que é a mente. A mente, em outras passagens, Abdu'l-Bahá coloca como um poder da alma. Aqui, quando ele fala o espírito ao foco, não vamos confundir com o espírito de fé. De novo, é o espírito humano, ele acabou de usar aqui atrás. A mente é o poder do espírito humano. O espírito é o foco, a mente é a luz que dele irradia. Então, essa capacidade de raciocínio irradia como um poder da alma. Ele irradia através da alma, a alma é como se fosse o foco, e a mente é a luz que irradia desse foco. Em outro exemplo que ele dá, ele fala que o espírito humano é a árvore e a mente é o fruto. Quer dizer, a perfeição da alma humana, do ponto de vista racional, é uma mente madura, vamos dizer assim. Ele fala, a mente é a perfeição do espírito, a sua qualidade essencial, assim como os raios solares são uma necessidade essencial do Sol. Não se pode dissociar, né, uma alma de uma racionalidade, nem o Sol de um raio dele. Tá? Mas, de novo, quando se trata de segredos divinos, segredos celestiais, só através da obtenção do Espírito da fé, que é uma graça do Espírito Santo, conforme Abdu'l-Bahá. Toda criação física é perecível. Os corpos materiais são compostos de átomos. Quando esses átomos começam a separar-se, a decomposição se estabelece e então vem o que chamamos morte. Essa composição de átomos que constitui o corpo ou o elemento mortal de qualquer ser criado é temporária. Quando a força de atração que mantém o nível deixa de existir. Sim? Sim, por favor. Desculpa, eu estava pedindo para continuar a leitura, é isso mesmo. Com a alma é diferente. A alma não é uma combinação de elementos, não é composta de muitos átomos. É de uma substância indivisível e é, pois, eterna. Está inteiramente fora da ordem de criação física. É imortal. Abdu'l-Bahá. Bom, a gente já tinha visto essa parte, né? Que ela não Já pertence à natureza, né? E que ela é independente e que a natureza da alma não é igual aos outros reinos existentes aqui nesse mundo, que necessitam dessa atração entre átomos. E aqui essa imagem que Bahá'u'lláh também usa, até aqui no próprio Palavras Ocultas, Bahá'u'lláh fala, rompe tua gaiola, né? Gaiola no sinônimo do corpo, também no sinônimo do ego, né? E aqui Abdu'l-Bahá também usa muito essa imagem. Ele fala que a alma é imortal, porque ainda que se rompa a gaiola, o corpo, né, aí como sinônimo de corpo, a alma levanta seu voo.
A alma não é afetada pela doença do corpo. 63. Ó filho do homem, a luz brilhou sobre ti do horizonte do monte sagrado, e no Sinai do teu coração o espírito da iluminação insuflou-se. Livra-te, pois, dos véus das vãs fantasias e entra em minha corte, a fim de estares preparado para a vida eterna e digno de me encontrar. Assim, a morte não te poderá atingir, nem a lassitude, nem a tribulação. Sabe tu que a alma do homem está elevada acima de todas as enfermidades do corpo ou da mente e independente delas. O fato de uma pessoa enferma mostrar sinais de fraqueza é devido aos empecilhos que se interpõem entre a alma e seu corpo, pois a própria alma fica isenta de qualquer mal do corpo. Semelhantemente, cada enfermidade que aflige o corpo do homem é um obstáculo que impede a alma de manifestar seu poder e força inerentes. Ao deixar o corpo, entretanto, ela mostrará tal ascendência e revelará tamanha influência que força alguma na Terra pode igualar. Cada alma pura, evoluída e santa será dotada de tremendo poder e com júbilo extremo se regozijará. É Bahá'u'lláh. Veja que Bahá'u'lláh, obviamente, ali em palavras ocultas, ele está chamando a humanidade ainda nessa vida, né, para abandonar as vãs fantasias, entrar na corte dele, né, ou seja, a presença, a aceitação do manifestante de Deus, como uma preparação para a vida eterna. Né? E ele fala que nessa condição, a morte não atinge a alma. A gente já viu que a alma não morre, mas quando ele quer dizer, você não vai ser privado do espírito de fé. A morte não te atinge nessa condição. Nem a lassitude e nem tribulação. E quando o homem aqui nesse mundo, aqui embaixo Abdu'l-Bahá está explicando, quando ele está enfermo, isso pode ser não, é um empecilho que interpõe entre a alma e o corpo. Mas a própria alma, ela está isenta da enfermidade que o corpo está passando. O homem pode até desmaiar, pode até entrar em coma, né? O seu corpo está se mostrando como uma barreira para essa alma se manifestar aqui nesse mundo, mas a alma não fica enferma, né? Essa é a ideia. Né? É interessante ver como Abdu'l-Bahá diz embaixo que cada alma pura, evoluída e santa será dotada de tremendo poder e com júbilo extremo se regozijará. Isso são qualidades que se vê também até nesse mundo, né? As características dos rompedores da alvorada, né? A obra traduzida pelo Guardião de Nabil, e mostra como aquelas pessoas já possuíam extremo poder e se regozijavam com um júbilo tal que eram dispostas a abandonar completamente essa vida, né, no anseio de atingir a vida eterna. Do mesmo modo, consideremos. Essa ou anterior? Essa daí, desculpa. Do mesmo modo, consideremos o Sol, que está obscurecido pelas nuvens. Observemos como seu esplendor parece haver diminuído, quando, na realidade, a fonte dessa luz permanece inalterada. A alma do homem deve ser comparada a esse Sol, e todas as coisas na Terra a seu corpo. Enquanto nenhum obstáculo exterior se interpõe entre eles, o corpo continuará a refletir a luz da alma em sua plenitude. Muito bem. Aqui é uma outra imagem que
que Abdu'l-Bahá nos ajuda a ter, né? Ele compara a alma do homem ao sol e o corpo do homem ao espelho. Se existem uns laços que interpõem essas nuvens, né? Parece que o sol diminuiu. No caso, por exemplo, de uma enfermidade, nós podemos comparar também a essas nuvens. Mas, na realidade, o sol continua lá, brilhando, altivo, belo, poderoso. Né? Enquanto que, se não há obstáculo, a alma continua refletindo essa luz do sol. Porque, na verdade, a alma é aquele poder que ordena ao corpo se levantar, deitar, qualquer coisa, né? Quem ordena essas coisas ao corpo humano é a alma. E aqui o espelho quebrado é o simbolismo que Abdu'l-Bahá usa e que mesmo quando no caso extremo, o corpo chega a se desintegrar, né? Ou seja, alcança a condição de morte, o sol continua brilhando apesar do espelho quebrado, a alma continua viva apesar do corpo desfalecido. O mundo do além é tão diferente deste mundo como este o é do mundo da criança ainda no ventre materno. Baha'u'lláh. Dize, fossem esta vida e suas vaidades aquilo que buscais, deverias tê-las procurado enquanto ainda envoltos no ventre materno, pois naquele tempo estáveis continuamente vos aproximando delas, pudesseis vós apenas o perceber. Por outro lado, desde que nascestes e atingistes maturidade, estáis constantemente retrocedendo do mundo e mais vos aproximando do pó. Baha'u'lláh. Duas afirmações muito interessantes, né? A primeira delas, quando o Baha'u'lláh fala que o mundo do além, o próximo mundo, né? Que na verdade está dentro desse mundo, é tão diferente desse mundo como esse mundo é diferente para a criança que estava lá no ventre materno. Então, da mesma maneira como a criança mal pode imaginar a grandiosidade desse mundo quando comparado ao mundo lá dentro do ventre, né? Lá, comparado com esse, é um mundo limitado, né? Onde todas as suas potencialidades, todos os seus poderes que ela está desenvolvendo naquele mundo não podem ser plenamente utilizados lá. Então, essa comparação Abdu'l-Bahá usa também para mostrar que, da mesma maneira, Abdu'l-Bahá explica isso, né, que nós estamos aqui nesse mundo desenvolvendo os nossos potenciais, aí são potenciais espirituais, que nós vamos utilizar no próximo mundo. Né? É claro que a criança está desenvolvendo ali mãos, olhos, ouvidos, mas lá ela usa muito pouco. Da mesma maneira, os nossos poderes espirituais, aqui nesse mundo, relativamente, a gente usa muito pouco quando comparado ao que nós vamos utilizá-los, né, que são as virtudes celestiais, e como nós vamos utilizá-las no próximo mundo. Mas é aqui que nós temos que desenvolvê-lo. Só que para nós imaginarmos como é que é esse mundo, o próximo mundo, é tão difícil como deveria ser difícil para essa criança no ventre da mãe imaginar como seria esse mundo. E aqui a Baha'u'lláh fala um termo uma outra afirmação que tem a ver com o desprendimento, né? Tem a ver com a percepção da finalidade da vida. Né? Eu tenho mandado convite direto para ele. E aqui ele fala o seguinte: se uma alma que está aqui nesse mundo desvirtua o propósito da sua existência e fica procurando as coisas materiais, né? Riquezas, poder, status, essas coisas, Baha'u'lláh fala, você deveria ter procurado essas coisas quando você ainda estava no ventre da mãe. Porque naquele tempo, você estava lá, mas o seu progresso, a sua evolução,
era para se aproximar desse mundo aqui. Então, faria mais sentido se você estivesse procurando lá. Agora, quando você já está aqui nesse mundo, tá? Perceba uma coisa. Desde que você nasceu e atingiu a maturidade, você está constantemente retrocedendo do mundo. Quer dizer, você está se afastando desse mundo. Você está começando a procurar as coisas dele aqui, mas você está se afastando dele, né? E está cada vez mais se aproximando, o seu corpo, da realidade de se transformar em pó de novo. Um dos fenômenos criados é o sonho. Vê quantos segredos nele se acham depositados, quantas sabedorias entesouradas e quantos mundos ocultos. Observa, estás adormecido numa morada cujas portas estão trancadas, mas de súbito te encontras numa cidade longínqua, onde entras sem mover os pés ou fatigar o corpo. Vês, sem fazer uso de teus olhos, e sem esforço dos ouvidos, ouves. Sem língua, falas. E talvez presencies no mundo exterior, 10 anos depois, as mesmíssimas coisas que sonhaste essa noite. Deus, o excelso, depositou nos homens estes sinais para que os filósofos não negassem os mistérios da vida do além. Nós já comentamos sobre sonhos, né? Esse grupo já andou trocando algumas ideias sobre isso, foi falado no estudo Sete Vales, sobre outras circunstâncias. O que Abdu'l-Baha'u'lláh afirma que o sonho é um fenômeno, e um fenômeno criado. Só vou comentar isso. E como toda criação tem um propósito. Baha'u'lláh afirma que o propósito, né, que Deus depositou esses sinais, os sonhos nos homens, entre os sonhos como outros, é para que os filósofos não negassem os mistérios da vida do além. Então, o sonho em si é um sinal que dá testemunho da existência da vida do além. Não vou dizer que é o único propósito, mas aqui Baha'u'lláh falou de um dos propósitos dessa criação, desse fenômeno. Fosses tu ponderar em teu coração a conduta dos profetas de Deus, testificarias segura e prontamente que deve haver outros mundos forçosamente além deste mundo. A maioria dos verdadeiramente sábios e eruditos, através dos tempos, assim como foi anotado pela Pena da Glória na Epístola da Sabedoria, tem atestado a verdade daquilo que a Sagrada Escritura de Deus revelou. Até os materialistas, em seus escritos, têm dado testemunho da sabedoria desses mensageiros, divinamente designados, e têm considerado as referências que os profetas fizeram ao paraíso, ao fogo do inferno, às futuras recompensas e punição, como sendo motivadas por um desejo de educar e elevar as almas dos homens. Considera tu, pois, como a humanidade em geral, quaisquer que sejam suas crenças ou teorias, tem reconhecido a excelência desses profetas de Deus e lhes admitido a superioridade. Essas joias do despreendimento são aclamadas por alguns como as personificações da sabedoria, enquanto outros creem que sejam o porta-voz do próprio Deus. Como poderiam essas almas ter consentido em se render aos inimigos se acreditassem serem todos os mundos de Deus reduzidos a esta vida terrena? Teriam eles sofrido voluntariamente tais aflições e tormentos como nenhum homem jamais experimentou ou testemunhou? Abdu'l-Bahá coloca, então, a própria existência, a história, né, dos profetas de Deus como uma das provas da existência do próximo mundo. Né? Ele fala, basta ver aí o comportamento dos profetas, né? O que eles fizeram, o que é a sua vida, que essas são um testemunho eloquente
da existência de um outro mundo. Ele diz como é que essas almas, que além de ter uma percepção muito acima do normal, infinitamente, né? Como é que elas podem ter se rendido, ter se submetido a tudo que eles passaram, se elas achassem que o mundo de Deus terminaria aqui nessa vida? A preparação começa no estágio anterior. 40. Ó meu servo, liberta-te dos grilhões deste mundo e despreende tua alma da prisão do ego. Aproveita tua oportunidade, pois não mais te virá. Do Quer dizer, o Persa. recado é claro, né? A vida é uma só, a chance é essa. No início de sua vida humana, o homem estava em estado embrionário no mundo do ventre. Nessa condição, ele recebeu capacidade e dom para a realidade da existência humana. Nesse estado limitado, as forças e capacidades necessárias para este mundo lhe foram concedidas. Neste mundo, ele precisava de olhos, ele os recebeu potencialmente no outro. Ele precisava de ouvidos, lá ele os obteve em preparação à sua nova existência. As capacidades necessárias nesse mundo lhe foram conferidas no mundo do ventre, de modo que, ao chegar a este reino de verdadeira existência, ele não só possuía todas as funções e capacidades necessárias, mas também encontrou provisões para a sua subsistência material, esperando por ele. Por isso, neste mundo, ele deve se preparar para a vida do além. Aquilo que ele necessita no mundo do reino deve ser obtido aqui. Assim como ele se preparou no mundo do ventre, adquirindo as forças necessárias para esta esfera da existência, as forças indispensáveis à existência divina devem ser potencialmente obtidas neste mundo. Acho que está claro, a gente já havia comentado nessa linha. Nenhuma coisa criada haverá de atingir seu paraíso, a menos que apareça no mais alto grau de perfeição que lhe foi prescrito. Por exemplo, este cristal representa o paraíso da pedra da qual se compõe sua substância. Outro sim, há várias etapas no paraíso para o próprio cristal. Enquanto era pedra, não tinha valor. Mas, se atingir a excelência do rubi, potencialidade essa nela latente, quanto não valerá por quilate? Considerai do mesmo modo cada coisa criada. A mais alta posição do homem, entretanto, é atingida através da fé em Deus em cada era e pela aceitação daquilo que foi por ele revelado, e não por meio da erudição. Pois há em cada nação homens eruditos versados nas diversas ciências. Nem pode ser atingida através da riqueza, pois, de modo igual, evidentemente, há entre as várias classes em cada nação aqueles que possuem riquezas. Assim é também com outras coisas transitórias. O verdadeiro conhecimento, pois, é o conhecimento de Deus. E este não é outro senão o reconhecimento de seu manifestante em cada era. Um conceito muito interessante que aparece nessa afirmativa do Bab é que, pela primeira vez, né, na história da fé Bahá'í, nós podemos dizer assim, aparece a noção de que paraíso não é apenas para as almas humanas. Paraíso, não vamos imaginar que eles estão indo para um lugar. Paraíso é uma condição de atingir o mais alto grau de perfeição que Deus dotou cada coisa criada. Isso é o paraíso. Quer dizer, existe um paraíso para cada coisa criada. E aqui o Bab dá o exemplo. Uma pedra, enquanto era pedra, ela não tinha valor.
mas através da passagem, aqui no caso a gente deve estar falando em milhões de anos, né? Por pressão, por calor, por transformações que a Terra passa, essa pedra atinge a excelência do rubi, né? Ela já tinha essa potencialidade lá atrás. Só que agora ela tem a excelência do rubi. Antes ela não valia nada, mas agora ela atingiu o mais alto grau de perfeição, né? E ele afirma isso: considerai do mesmo modo cada coisa criada. Quer dizer, cada coisa criada tem um paraíso. Isso é uma noção completamente nova, né? E aqui ele fala, no caso do homem, essa mais alta posição, esse mais alto grau de perfeição é adquirindo o espírito da fé, ou como o Bab diz aqui, através da fé em Deus em cada era, né? Aceitando o que ele revelou, né? E ainda o Bab faz aquela afirmação, que nós já conhecemos muito bem, que o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus é sinônimo de reconhecer o seu manifestante em cada era. Ó companheiro de meu trono. É linda essa. Nenhum mal deves tu ouvir nem ver. Não te rebaixes, nem suspires, nem chores. Nenhum mal deves falar, para que não o ouças falado a ti. Nem aumentes, saiu aqui, Jorge, nem aumentes as faltas alheias, a fim de que as tuas próprias não se afigurem grandes. Não desejes a humilhação de ninguém, para que não se torne evidente a tua própria humilhação. Vive, pois, os dias de tua vida, os quais são menos de um momento fugaz, mantendo sem mancha tua mente, imaculado teu coração, puros teus pensamentos e santificada tua natureza, de modo que livre e contente possas abandonar esta forma mortal, recolher-te ao paraíso místico e habitar para todo sempre no reino eterno. Do Persa. Uma outra ideia de paraíso tão linda, né? Como Bahá'u'lláh coloca, né? Que é abandonar a forma mortal, recolher-te ao paraíso místico e habitar para todo sempre no reino eterno. E ele dá o caminho, né? Viver os dias da vida que são menos de um momento fugaz. Mantendo, agora ele não fala que é fácil, né, amigos? Mantendo sem mancha a tua mente, imaculado o teu coração, puros os pensamentos, santificada a natureza. Assim, isso vai levar a alma a ser livre e contente. Próximo, por favor. 6. Ó filho do ser, teu paraíso é o meu amor. Teu lar celestial, a reunião comigo. Entra nele e não tardes. Isso é o que te foi destinado em nosso reino nas alturas e em nosso excelso domínio. Pode ler o próximo, por favor. 7. Ó filho do homem, se me amas, não te prendas a ti mesmo. E se buscas meu prazer, não consideres o teu próprio, para que tu morras em mim e eu possa viver eternamente em ti. Do árabe. Duas outras noções, né? Que agora aqui, paraíso, para Bahá'u'lláh, é amor. A gente sabe que paraíso é definido de várias formas, mas principalmente ele envolve a proximidade a Bahá'u'lláh, né? A proximidade ao manifestante de Deus. E aqui Bahá'u'lláh fala, teu paraíso é o meu amor. O que a gente tem que alcançar é o amor a Bahá'u'lláh, né? O lar celestial é reunião com ele. E ele fala para nós sermos rápidos, entra nele e não tardes. Isso é o nosso destino lá nas alturas, né? E no excelso domínio dele. E finalmente, né? Quando fala aqui para que tu morras em mim, nesse número 7, para não se, que a alma não deve se prender a si mesma, buscar o prazer dele, prazer de Deus e não considerar o próprio.
é a forma de morrer, que é o grau mais elevado. A condição de mártir, só que a pessoa não está dando a vida, mas está morrendo, né? E uma das maneiras de fazer isso, por exemplo, Bahá'u'lláh, quando ele fala daquela condição do jejum, ele fala que ele tem seguidores, que se ele disser faça o jejum e não colocar término, eu estou parafraseando, aliás, não estou nem parafraseando, estou comentando, né? E não colocar término a esse mandamento de dizer faça jejum, algumas pessoas fariam jejum até a própria morte, quer dizer, elas estariam submetendo sua própria vontade à vontade de Deus. Olha o grau, né? E se a gente acha que isso é um tanto difícil, isso aconteceu no tempo de Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá deu para um Bahá'í uma maçã, uma determinada ocasião, e falou para ele fazer jejum com aquela maçã. Passado alguns dias, os companheiros, outros Bahá'ís, chegaram até Abdu'l-Bahá falando para ele, pelo amor de Deus, vai dizer para ele que ele precisa comer, porque toda vez que a gente fala que ele precisa comer, ele diz, Abdu'l-Bahá falou para eu fazer o jejum e não para quebrar o jejum. Então, esse é o nível de pessoas que seguem, são os verdadeiros seguidores de Bahá'u'lláh. Ó Filho do Supremo, fiz da morte a mensageira de teu júbilo. Por que lamentas? A luz eu a fiz derramar sobre ti o seu esplendor. Por que te ocultas diante deste esplendor? Do árabe. As recompensas do outro mundo, aqui Abdu'l-Bahá explica, né? As recompensas do outro mundo são, pois, a paz, as graças espirituais, as várias dádivas espirituais no reino de Deus, a realização dos desejos da alma e do coração, e o encontro com Deus no mundo da eternidade. Justamente como, por outro lado, as punições ou torturas do outro mundo consistem em achar-se destituído das especiais bênçãos divinas e graças absolutas, e em degradar-se aos graus inferiores da existência. Quem se priva desses favores divinos, embora continue a existir após a sua partida deste mundo, é, no entanto, considerado pelo povo da verdade como sendo um morto. Essa última frase explica muito daquilo que nós estávamos afirmando, que, embora a alma continue a existir, uma alma que não atingiu o espírito da fé, comparada àquela que atingiu, se manteve firme com o espírito da fé, essa alma é como um morto, embora vá ter vida eterna. Numa palavra, é possível que uma coisa seja má em relação à outra e, ao mesmo tempo, dentro dos limites de seu próprio ser, não o seja. Aquela história do escorpião, né? Já foi comentado aqui também. Está claro, pois, que não existe o mal, que tudo que Deus criou foi bom. O mal é o simples nada. A morte é apenas a ausência da vida. Só quando o homem perde a vida é que ele morre. A escuridão nada mais é que a falta de luz. Só onde não há luz reina a escuridão. A luz é coisa que existe, mas a escuridão não é. A riqueza é coisa existente, porém a pobreza é inexistente. Obviamente, todos os males reduzem-se à inexistência. O bem existe, o mal é inexistente. Lembrando que o guardião fala que existe sim maldade nesse mundo, né? Mas a existência dele comparada à verdadeira existência é como nada. Algumas condições da alma no próximo mundo. 31. Ó Filho do Ser, examina-te a ti mesmo cada dia, antes de seres instado a prestar contas. Porque a morte, sem prenúncio, te haverá de sobrevir, e serás chamado a responder por teus atos. Do árabe. Outros textos mostram a clareza desse. Bahá'u'lláh diz, está claro e evidente que todos os homens, após sua morte física,
haverão de estimar o valor de seus atos e compreender tudo que suas mãos fizeram. O Abdu'l-Bahá fala que a clareza que passa a ter o ser humano, ele tem a capacidade de enxergar as verdadeiras coisas que ocorreram com ele no outro mundo, inclusive mentalmente, né? Ele tem a capacidade de perceber grandes coisas que não percebia nesse mundo. E aí Abdu'l-Bahá comenta, no que tange a segunda indagação, isso daqui é uma resposta Abdu'l-Bahá a algumas indagações que eram feitas a ele. As provações e tribulações de Deus ocorrem neste mundo, não no mundo do reino. Quer dizer, naquele mundo, graças a Deus, não tem provação. Existem outras formas de progresso. Aqui o progresso é absolutamente dependente de provação, né? Abdu'l-Bahá fala, inclusive, que sofrimento é necessário. Sem o sofrimento, nesse mundo não se atinge a vida eterna, né? Mas lá isso não é assim. A resposta à terceira pergunta é que no mundo vindouro, a realidade humana não adquire uma forma física, senão que assume uma forma celestial constituída de elementos daquele domínio celestial. E aquele mundo está dentro deste mundo. Não pensar como um mundo fora desse mundo, ele está dentro. As pessoas que aqui vivem, entretanto, não têm consciência daquele mundo e assemelham-se ao mineral e ao vegetal, os quais conhecimento algum têm dos mundos animal e humano. Quando a alma humana se desprende deste monte fugaz de pó, ascendendo ao mundo de Deus, então os véus cairão por terra e as realidades virão à luz. E todas as coisas outrora desconhecidas tornar-se-ão evidentes, e as verdades ocultas serão compreendidas. Veja, a partir do momento que o véu, né, do ego, do nafs, o ego do corpo, né, não limitar mais a condição da alma, ela passa a ter toda essa percepção. E quanto ao fato de nós hoje estarmos inconscientes de que aquele mundo espiritual está aqui dentro desse mundo, Abdu'l-Bahá explica isso através da mesma explicação. Por exemplo, nós convivemos aqui com pedras, com uma série de outros seres, plantas, por exemplo, que não têm noção, nem noção da nossa existência. Nós, para eles, somos, né? Não têm a noção de uma grandeza de uma existência que está convivendo com eles. Outras características da próxima vida. 58. Ó filho da minha serva, se quiseres atingir a graça do Espírito Santo, associa-te ao justo, pois ele sorveu da taça que contém a vida eterna, oferecida pelas mãos do servo imortal. E assim como o verdadeiro amanhecer, ressuscita e ilumina os corações dos mortos. O persa. Então, a associação com o justo, né, faz com que se alcance a graça do Espírito Santo. Essa associação ressuscita e ilumina os corações dos mortos. E Bahá'u'lláh afirma. E agora, no tocante à tua pergunta, se as almas humanas continuarão... Desculpa, e agora no tocante à tua pergunta, se as almas humanas continuarão a ser conscientes uma da outra após sua separação do corpo, sabe tu que as almas do povo de Bahá, que tiverem entrado e se estabelecido dentro da arca carmesim, haverão de se unir e comungar intimamente umas com as outras, estando tão estreitamente associadas em suas vidas, em suas aspirações, seus objetivos e esforços, que serão como uma só alma. O povo de Bahá são os Bahais, né? E eu entendo aqui a Arca Carmesim como convênio, né? Aqueles que permaneceram firmes no convênio, vão ser como uma só alma, né? Vão ter esses objetivos especiais. Assim como dá para imaginar que no outro mundo, então, assassinos
formam grupos com assassinos, né? Mas essas almas que têm objetivos em comum vão se unir e comungar intimamente umas com as outras. Sabe tu que as almas do povo de Baha, os habitantes da Arca de Deus, são todos eles bem conscientes do estado e da condição um do outro, e estão unidos por laços de íntima amizade. Tal estado, entretanto, deve depender de sua fé e sua conduta. Os que são do mesmo grau e condição estão plenamente conscientes da capacidade, do caráter, das realizações e dos méritos uns dos outros. Os que são de um grau inferior, porém, são incapazes de compreender adequadamente o grau daqueles de uma categoria superior ou de lhes estimar os méritos. A natureza da alma não pode ser descrita. 41. Ó filho de minha serva, fosses tu contemplar a soberania imortal, haverias de te esforçar por sair deste mundo efêmero. Mas ocultar-te um e revelar-te outro é um mistério que ninguém há de compreender, salvo o puro de coração. Do Persa. Bahá'u'lláh dá a entender que se fosse dado, como aconteceu, né? Um seguidor de Bahá'u'lláh que depois que ele teve uma visão do que seria o outro mundo, cortou a própria garganta. Dá para ensinar, então, dá para entender o que Bahá'u'lláh está querendo dizer, que tem que ser ocultado a verdadeira condição da alma na outra vida. De tão elevada que ela é. Ela é um mistério que não se pode compreender, a não ser o puro de coração. E aí ele diz: a natureza da alma após a morte não pode jamais ser descrita, nem é apropriado ou permissível revelar seu caráter plenamente aos olhos dos homens. Os profetas de Deus, os profetas e mensageiros de Deus, têm sido enviados com o fim único de guiar a humanidade ao caminho reto da verdade. É um intuito fundamental de sua revelação educar todos os homens para que possam, na hora de sua morte, ascender ao trono do Altíssimo no grau máximo de pureza e santidade e com desprendimento absoluto. Da luz irradiada por essas almas depende o progresso do mundo e o adiantamento de seus povos. Elas são como o fermento que leveda o mundo existente. Constituem a força animadora que faz manifestarem-se as artes e maravilhas do mundo. Por seu intermédio, as nuvens dispensam suas graças aos homens e a terra produz seus frutos. É mistério que todas as coisas têm uma causa, uma força motriz, um princípio animador. Essas almas, símbolos do desprendimento, têm provido e continuarão a prover o impulso supremo que move o mundo dos seres. Um texto lindo, né? Isso faz lembrar a Epístola de Ahmad, quando Bahá'u'lláh fala que quem recitar essa epístola, né, a Epístola de Ahmad, teria a recompensa de 100 mártires. Obviamente, isso é para mostrar a grandeza da recompensa, né? E um serviço em ambos os mundos. Né? A gente fica imaginando que tipo de serviço. Eu lembro do sonho que, por exemplo, Abdu'l-Bahá, em Memórias dos Fiéis, fala de Mullah Ali. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque vai ficar muito longo, mas ele encontra Mullah Ali ensinando, né? Ou como se usa no outro mundo. Abdu'l-Bahá fala que ensinar é difundir as fragrâncias divinas. E aqui Bahá'u'lláh diz também que outros serviços, né, que fala que dessas almas iluminadas, né, depende o progresso do mundo, eles ajudam até no adiantamento dos povos. Lembra que lá atrás Abdu'l-Bahá falou que a partir do momento que a alma se libera dos grilhões dessa existência material, ela passa a ter um poder avassalador, né? E aí ele fala, elas são como o fermento que leveda o mundo existente.
constituem força animadora que faz surgirem as artes e maravilhas do mundo. Até as chuvas, até a terra produz os frutos por influência dessas almas. E elas provêm o impulso supremo que move o mundo dos seres. Por isso, amigo, se alguém estava pensando em tocar a harpa nas nuvens, quando chegar do outro lado, prepare-se, porque vai ter muito trabalho, se Deus quiser. E para concluir, eu vou pedir para a Carol ler esses 2 ensinos e eu leio o último. 70. Ó filho do mundanismo, aprazível é o reino da existência. Fosses tu atingi-lo. Glorioso o domínio da eternidade. Fosses tu passar além do mundo mortal. Doce é o santo êxtase se sorvesses do cálice místico oferecido pelas mãos do jovem celestial. Pudesses tu alcançar esta condição, livrar-te-ias da destruição e da morte, da fadiga e do pecado. Uau, do persa. 7. Ó filho do amor, estás apenas a um passo das gloriosas alturas do além e da árvore celestial do amor. Que dês este passo e com o próximo avances para o reino imortal e entres no pavilhão da eternidade. Dá ouvido então àquilo que foi revelado pela pena da glória. Do persa. E, finalmente, bem-aventurado o homem que tiver volvido a face a Deus e seguido firmemente em seu amor, até que sua alma tenha alçado voo a Deus, Senhor soberano de todos, o mais poderoso, a eterna clemência, o todo misericordioso. Com isso nós encerramos